tem uma regra básica, né, de chefe de Estado, se você precisa se explicar, não chefe de Estado, qualquer cidadão, se você precisa se explicar muito, é porque você não tem muita razão. Né? Então, os dois estão sendo muito didáticos, explicando, pode, não pode, porque isso, porque vocês não vão, porque a missão... Vamos pensar aí essa história da viagem. É o seguinte, não vai ter a viagem para a Amazônia, boa noite. Entende? Quer dizer, amigo, sabe, quer dizer, quem tem autoridade, quem tem a caneta presidencial é ele não tem que explicar tanto, sabe? Principalmente para um assessor próximo, que devia ser uma extensão capilar dele, né? Sabe? Quer dizer, aquela história, ele pensa, o outro sente a mesma coisa, sabe? É uma coisa mais... E aí não, então ou seja, você percebe aí, primeiro, a falta de... a falta de preparo para o exercício do poder máximo dentro do país, de um país com a complexidade do Brasil. Né? Observando daqui, quer dizer, você sabe, quem nos vê e ouve sabe também disso, então a minha área de pesquisa, de interesse, essa coisa toda é o setor militar, a maneira como funciona, enfim, conflitos, tecnologias envolvidas, essa coisa toda, mas também a maneira como as pessoas que são protagonistas desse poder agem. E o que eu estou sentindo cada vez mais, eu acho que não é como se fosse uma coisa assim engendrada, estamos avançando, não. Está sendo feito, o que está acontecendo aqui, a própria fragilidade do poder eleito está permitindo esse tipo de coisa, que é o seguinte, o Palácio do Planalto está começando a funcionar como se fosse um Estado-Maior. Tem um círculo tem um círculo de alto comando que planeja, trabalha por missão, né? Quer dizer, qual é a missão? A missão, a sua é essa, a minha é aquela, e assim distribui esse tipo de coisa, e aí se horroriza quando percebe esse tipo de crise que, veja, o que é que tem dentro dessa crise toda? É pastel de vento, velho, não tem absolutamente nada, é um significado menor nessa discussão toda, e tira o foco do assunto principal, que é o seguinte: o dinheiro do Laranjal, dos laranjas, o dinheiro que foi transferido, dizer, os milhões que estão para candidatos que tiveram dezenas, quando muito, 2 centenas de votos, né, e que receberam milhões de reais. Dizer, então, todo esse pacote que mais ou menos começa a decepcionar o eleitor, né? Porque, veja, você tem 2 tipos de eleitores, desses 58 milhões de votos, você tem 2 tipos de eleitores. Os convictos, que é esse pessoal que está o tempo todo, passa o dia nas redes sociais, a essa altura provavelmente, só porque a gente está dizendo esse tipo de coisa aqui, a gente já deve estar tomando uma porradaria enorme, né? É bem provável. Que tem esse tipo de coisa, e o sujeito que votou, não por convicção, mas contra o PT, contra a ordem anterior, para derrotar, para tirar aquela ordem. Esse segmento, que também não é pequeno, está começando a se sentir frustrado, decepcionado, num prazo curtíssimo de tempo. Veja, o governo não tem 2 meses.